O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa noite, meus amigos aqui do Candomblé Total, Gislaine Vicente com vocês, todas as quartas-feiras. E hoje eu queria falar um pouco do mês de maio, quinto mês do ano. Já estamos em curso aí no mês de maio de 2018. Passando aí um pouco mais da metade, e a gente com muita alegria, a gente fala desse mês tão significativo. Apesar do nome Candomblé Total, nós trabalhamos com todas as linhas da espiritualidade. Aqui na Sensorial FM nós temos toda essa abertura para falar sobre isso. E o mês de maio é muito significativo. Quinto mês do ano, e ele tem um significado muito grande para o povo negro, de modo geral. Mas principalmente para quem está na espiritualidade, porque isso não tem cor, não tem raça, não tem preconceito, não tem nenhuma barreira. Especialmente neste final de maio, nós temos o dia de Santa Sara, padroeira dos ciganos, especialmente dia 25, dia 26, enfim, o mês de maio, por ser muito significativo para esse povo, ela é louvada por ser uma santa negra também, essa ligação com o mês de maio, que eu também já entro no assunto seguinte, que seria a respeito dos pretos velhos, porque o mês de maio ele remete à abolição da escravatura no dia 13 de maio, ainda que nós vivamos hoje em dia preconceitos, situações difíceis, coisas que acontecem, e existe essa necessidade de cotas, existe a necessidade de ter períodos e festividades específicas pelo preconceito. E foi abolida a escravatura? Foi, de modo geral sim, mas muito mais pela consequência de trabalho, no meio de trabalho. A gente volta aí no tempo, 300 anos em média, que se conta da escravatura, foi um avanço, que foi gradativo, teve a lei dos sexagenários e do ventre livre, até se chegar na abolição da escravatura, de modo geral. Evidente que o trabalho não parou por aí. Ainda se caça meios de se deixar o povo negro em pé de igualdade. É verdade que a gente ainda não conseguiu, não. Passados esses 300 e tantos anos, a luta é diária. A luta não é pouca, não é tão fácil quanto parece. A intolerância é grande. E você vê até a volta de uma direita escondida e algumas até acentuadas, alguns expoentes, algumas figuras que se colocam contra a negritude, contra a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não deve ser confundida com profissionalismo. Quem é profissional tem que ir para a faculdade estudar a área de comunicação, cada uma na sua respectiva área.
Quem quer ser jornalista tem que fazer faculdade de jornalismo. Quer ser publicitário, faculdade de publicidade. Quem quer ser relações públicas, faculdade de relações públicas. Quem só quer mexer com mídias sociais, que vá fazer isso. Quem quer ser designer, que estude para isso, nas respectivas faculdades, e obtenha os seus títulos. A liberdade de expressão, de modo geral, ela não pode ser restrita. Se eu tenho uma opinião, eu posso dá-la em qualquer lugar. Evidente que hoje em dia, com o advento das mídias sociais, isso fica muito exposto, muito aberto, e todo mundo quer ter razão, todo mundo quer falar em cima. E às vezes isso não é de acordo, não é o que deve ser. Mas você tem o seu direito, até porque você paga impostos. Você paga os seus impostos, então você tem direito sim de dizer o que você acha. Evidente que nunca você pode dar sua opinião de forma agressiva, de maneira que você venha prejudicar outros. Mas você pode sim dizer o que você acha. Eu dizia no começo dessa conversa a respeito da festa de Santa Sara, que é uma rainha, uma negra importante para o povo cigano. Conta-se a lenda que Santa Sara foi morta porque ela foi jogada ao mar para morrer, mas que ela conseguiu se salvar e tornou-se uma entidade muito forte e muito presente na vida dos ciganos. Ela tem uma história um pouco obscura, mas de modo geral se diz que ela foi jogada ao mar para morrer pela vingança de alguém e ela conseguiu sobreviver. Entretanto, ela virou uma entidade para aqueles que são injustiçados, principalmente o povo cigano, porque ela era uma cigana. E o povo cigano sempre também foi perseguido tanto quanto os negros. Por quê? Eles sempre foram acusados de bruxaria, porque são pessoas que estão com a magia muito perto deles. Eles trabalham muito com as questões da natureza também. Então eles trabalham muito com a quiromancia, que é a leitura das mãos, a geomancia, que é uma outra ciência, que também é divinatória. Então, assim, eles trabalham muito com isso, só que sempre foi um povo nômade, pelo que se diz, eles foram amaldiçoados a nunca ter uma nação. Então, são poucos os que fixam residência. No Brasil já se tem isso, mas tem alguns também que se conhecem por serem nômades. Você acha eles aqui e ali, eles não têm muito endereço fixo. Tem algumas tradições deles que se mantêm, que é o casamento cedo, a mulher tem que ser virgem. Então, assim, tem algumas coisas muito peculiares. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso. Candomblé Total aqui na Sensorial FM. Vamos ter uma conversa aberta sobre investimentos? Porque não dá para ter o melhor de um banco e de uma corretora no mesmo lugar. Adianta falar com quem entende só de investimentos, mas não sabe nada de você? O Personalité criou Investimento 360. 360 é ter especialistas analisando por todos os ângulos para buscar os melhores investimentos, inclusive em outras instituições. Tudo para quem quer performance hoje e confiança sempre. Invista com Itaú Personalité. Voltando aqui com o Candomblé Total pela Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês todas as quartas-feiras. Eu gostaria de ler aqui a oração de Santa Sara, que é muito interessante. Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza,
esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai Sol, pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara, milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Essa é uma oração que ela pode variar, a tradução pode ser um pouco diferente, mas ela acompanha sempre o povo cigano. E eles fazem algumas divisões muito interessantes também. Eles têm um princípio de liberdade. Então, justamente por isso, eles são um povo nômade. Então, eles mudam muito de lugar, eles não têm... Alguns, lógico, que se fixam porque é daquele clã, é daquele raio de pessoas, né? Daquele número de pessoas. Então, lógico que eles mantêm a força da natureza nos rituais e tudo mais, principalmente o sol e a lua, que eles reivindicam muito, fazem muitas orações, muitas coisas em reverência ao sol e à lua, o fogo, a chuva, então a terra, tudo isso eles pedem muito, eles reverenciam, tem muita riqueza no que eles pedem. Então, assim, é muito interessante que eles façam isso. Então, até para a reenergização deles, porque, naturalmente, tem coisas que eles fazem que são próprias. Então, tudo tem um fundo, tem um porquê. E eles também têm as orações para ciganos e para ciganas. Eu vou ler das ciganas e depois eu vou ler dos ciganos, que é muito interessante. Eles falam justamente do que eles têm em mente, do que eles buscam, do que eles gostam e do que é interessante para eles. Cigana. És uma linda flor que desabrocha ao amanhecer. És um espírito de luz. És a luz que clareia nossas mentes para que possamos dar um conselho na hora certa. És o espírito que nos dá força para superarmos todos os nossos obstáculos. És a estrela brilhante que ilumina nossas vidas neste planeta Terra. És um espírito maravilhoso que à noite vigia nossos sonhos, impedindo a aproximação de espíritos maléficos. Cigana, com tuas fitas coloridas, estás sempre transmitindo a força do arco-íris. Sempre que um aflito te invocar, possas transmitir-lhes a energia da paz, da harmonia e da consolação. Que ao olhar a chama de uma vela, possamos sentir tua presença. Que ao sentir o aroma de violetas, possamos sentir que estás nos confortando. Cigana, cobre-nos com tua saia colorida, esconde-nos dos invejosos e mostrando a eles que o caminho não é esse. Cigana encantada, que nesta hora possamos sentir segurança, paz e felicidade. Com teu encanto, encanta coisas boas para que os nossos caminhos não tenham obstáculos. Desencanta todas as perturbações que existam nos lares. Cigana, cura aqueles que estejam doentes do espírito, da alma e da matéria. Com o poder do Pai Sol, com o poder da Mãe Terra, nós te pedimos que nossos pedidos sejam atendidos. Por Santa Sara, a padroeira dos ciganos, e por todos os espíritos ciganos que viveram e sofreram nesta terra, nesta corrente de fé cigana, nós vos pedimos.
Então, essa é uma linha que eles contam o que eu disse agora há pouco, sobre a terra, sobre o sol, sobre a lua, sobre as flores, sobre a mata. Eles têm toda essa, sobre as águas, eles têm toda essa reverência, toda essa vontade de que tudo permaneça em harmonia. Apesar de serem um povo sofredor, que eles também possuem, entre aspas, menos aquela educação formal, porque a educação deles é do dia a dia. Então eles vivem como nos séculos passados, no início do século passado, por exemplo. A humanidade já evoluiu bastante em alguns setores, mas noutros ainda não. E nessa questão da espiritualidade, eu acredito que ainda falta muito. Então, você viver com pouco e dignamente tem sido a meta de algumas pessoas, porque talvez lá em cima você não alcance tanto, mas cá embaixo, se você consegue viver com pouco, mas com honestidade, você consegue ir um pouco mais longe. Daqui a pouco nós voltamos aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês, todas as quartas-feiras. Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 31 57 34 16 31 57 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Voltamos aqui no Candomblé Total e Afins. Gislaine Vicente com vocês todas as quartas-feiras aqui na Sensorial FM, agradecendo ao Babá Baruqueci pela oportunidade, também ao Babá Ronald Ed pelo apoio, pela compreensão. Muito obrigada aos babás. Muito obrigada. E eu quero continuar nessa linha dos ciganos, e agora eu vou ler a oração do cigano, né, do homem, que eles fazem muito essa divisão, homem e mulher. Nesse ponto eles não são tão evoluídos, porque a mulher ocupa sempre uma posição secundária, porém ela tem um papel muito importante, muitas vezes. Então, assim, às vezes ela tem uma posição secundária e às vezes não. Às vezes ela vem na linha de frente, dependendo do matriarcado, mas ela vem em paralelo com o homem também, que seria o chefe do clã, que eles não chamam tanto de tribo, como índios, né? No caso, os caboclos também, que agora nós tivemos aí um período em abril que muita gente saudou os caboclos. Muitas casas, né? Saudaram os caboclos de pena, da mata. O mês de abril foi muito profícuo nessa situação também. Hoje eu estou privilegiando falar de ciganos, pretos velhos, mas não esqueci dos caboclos também, que no mês de abril, principalmente, e agora adentrando maio e também até junho, muita gente louva os caboclos. Cigano. Cavaleiro da noite e do dia, homem forte e corajoso, és a força de um grupo cigano e és poder. Com teu violino encantas a lua cheia, com teu sapateado ajudas a mãe terra a sentir teu lamento cigano e sentes na relva a energia mais profunda da natureza. Ao olhar a fogueira, decifras o que dizem as labaredas, pois é na chama do fogo que são revelados os mistérios do mundo. Cigano, com os teus dados revelas o passado, o presente e o futuro da humanidade. Cigano, com teu punhal, te sentes mais seguro contra as maldades do mundo. Cigano, és homem forte e seguro do que queres.
Cigano, és amor, carinho, ternura e paixão ardentes. Cigano, pareces com a árvore frondosa de tronco grosso, a proteger-nos das falsidades desta vida terrena. Ao olhar para o infinito, possa eu sentir a tua energia. Cigano, ao olhar a chuva caindo na relva, possa eu sentir-te lavando-me das impurezas deste mundo. E, ao olhar a chama de uma vela, possa eu sentir e dizer: estou te protegendo. Então, assim, eles têm essa premissa de proteção muito forte. E parece que não, apesar que as pessoas falam: você tem uma vida cigana, para qualquer pessoa que se afaste. Mas, na verdade, o cigano ele tem uma questão de família também. Apesar das coisas, às vezes, parecerem machistas, as atitudes, enfim, eles têm essa pegada, vamos dizer assim, muito forte mesmo, muito interessante. A gente, como estudiosa também, a gente percebe esse tipo de coisa, é muito importante para eles, a família. Mas é evidente que eles têm um lado machista também, dessa questão. Não é fácil, cada cultura é uma, né? Mas a gente sabe que tudo vem conforme o merecimento, conforme o trabalho que é feito. Eu dizia também dos pretos velhos. Os pretos velhos, neste mês de maio, justamente pela abolição da escravatura, eles ficaram, não digo relegados não, mas ficaram presos, entre aspas, no mês de maio. Mas é evidente que tem gente que também louva em outros momentos. Eles são ancestrais, né? São espíritos anciãos, são muito pacientes, têm boa vontade, fala mansa, um gestual diferente, um jeito humilde. Mas eles são de alto grau, viu? Porque eles são muito simples, eles sofreram muito. São normalmente pretos velhos desencarnados de escravos. E os descendentes têm essa postura da caridade, procuram não ter aquele brilho intenso no sentido de rouparia, enfim. Mas eles são muito orgulhosos nesse sentido, mas com humildade. Então, são bastante sábios, né? Normalmente eles estão atrelados a Umbanda, que trabalha com desencarnados, né? Porque o Candomblé, por exemplo, ele já trabalha numa outra linha. E aí a gente tem os pretos velhos vindo nessa linha de Umbanda. Tem muita gente que trabalha também com mesa branca, kardecismo, mas também já é uma outra linha de trabalho na espiritualidade. Os pretos velhos, de modo geral, são espíritos que vieram das senzalas. Eles têm essa premissa e dentre eles mesmo tem uma certa divisão também, porque tem os da Bahia, tem uns que vêm dependendo da sua linha, cada um vem Legião das Crianças, linha do Oriente, enfim, tem uma certa, não digo mistura, mas tem uma mesclagem aí muito forte. E daqui a pouco nós voltamos com mais Candomblé Total, aqui na Sensorial FM.
Loja Rei dos Orixás, Lapa, a maior loja da Zona Oeste. São 690 metros quadrados de material religioso, com mais de 4.000 itens à sua escolha. A única com estacionamento próprio. Tudo para Umbanda, Candomblé e Ifá. Temos materiais nacionais e africanos. Fazemos descontos para pagamentos à vista, todos os cartões de crédito. Parcelamos as suas compras. Estamos localizados na rua John Harrison, 91, na Lapa, a rua do Mercado Municipal. Maiores informações pelo telefone 11 38 35 21 10, 38 35 21 10, ou pelo WhatsApp 11 9 44 42 23 36. Vou repetir: 11 9 44 42 23 36. Loja Rei dos Orixás, Lapa, a melhor para você. Voltando aqui no Candomblé Total com Gislaine Vicente, todas as quartas-feiras aqui na Sensorial FM. Eu queria só fundamentar, para encerrar nesse último bloco, o que eu falei dos pretos velhos. Então eu fiz um apanhado e eu gostaria de ler, porque é interessante que a gente fundamente. Faça essa fundamentação do que nós falamos. Durante o período da escravidão, muitos milhares de crianças, mulheres e homens foram comprados em mercados de escravos africanos e trazidos para o Brasil. Aqui trabalharam duramente, construindo a nova nação. Sofreram todo tipo de maus tratos e humilhações. Quando ensaiavam qualquer forma de revolta contra a condição escrava ou apenas porque seus donos consideravam natural tratá-los assim, ainda tiveram forças para reconstruir sua cultura e sua religião. O tempo passou, a escravidão terminou, mas no início do século XX nasceu a Umbanda, e nela os espíritos dos antigos escravos passaram a se mostrar com toda a realidade de almas bem-aventuradas, espíritos cheios de luz. Temperando com grande sabedoria e imensa bondade, surgiram aí os pretos velhos e pretas velhas, que se aproximaram dos fiéis para resolver dúvidas, iluminar os caminhos e curar os males. Segundo os historiadores, os pretos velhos moram no reino de Aruanda, do outro lado do oceano, para onde retornaram em espírito para viver junto de seus orixás, voduns e inquices. Quando escutam os cânticos dos terreiros, vêm de lá visitar seus netos, entre aspas, que vivem no lado de cá. Estes espíritos de luz se manifestam entre nós e nos dão uma grande lição: o valor de um indivíduo, que deve ser apreciado por seus atos e não por sua aparência. É assim que esses grandes guias e mestres são vistos. São pais, tios, tias, vovôs e vovós que sofreram na mão dos seus algozes. Eles se vestem com simplicidade, normalmente usam branco e preto, e relembram os antigos gostos no cachimbo, no rosário, no café, bengala, que alguns também utilizam. E como faz parte das almas bem-aventuradas, a saudação é: adorei as almas. Então, normalmente, em todo o Brasil, a festa dos pretos velhos se realiza no dia 13 de maio, que é o dia da assinatura da Lei Áurea, que abolia a escravidão. Mas durante todo o mês de maio, se costuma louvar os pretos velhos, como eu disse no começo da minha fala, também os ciganos, e eu queria fazer uma ressalva também aos caboclos de toda sorte, boiadeiros, os de pena, os de linhas gerais, porque apesar de ter sido abril, o mês normalmente dedicado a eles, mas também os boiadeiros que têm a saudação Xetro, Marrumba Xetro, né? São louvados não só em abril, mas ao longo do ano, mas entre abril e junho. Como nós estamos em maio,
A gente faz essa saudação também a eles, né? Que são muito importantes também, que evidente, apesar, como eu disse, a gente fala aqui de orixá, coisas de orixá, mas a gente fala também de coisas pertinentes às entidades e às coisas da espiritualidade que nós precisamos sempre estar atentos também, como os ibejes também. Então todos eles nos têm toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, porque eles também são importantes. Quero deixar aqui um abraço muito grande a todos vocês, uma ótima semana, que estejamos todos juntos. Não deixem de louvar, não deixem de entrar em contato conosco. Gislaine Vicente 002@gmail.com é o meu contato. Gislaine Vicente 002 numeral @gmail.com. Para qualquer contato, podemos nos comunicar por esse número. Todas as quartas-feiras aqui na Sensorial FM, agradecendo o Babá Ronald Edio e o Babá Baruqueci pela oportunidade. Fico aí à disposição. Um abraço e até a próxima.